Oi, gente, começando mais um Ana Carolina Entrevista. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela tem mais de 25 anos de carreira. Para mim, uma das melhores repórteres esportivas desse país. Cobriu 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo e sobrevive hoje num mercado que ainda é muito competitivo e, infelizmente, não dá valor às pessoas mais experientes. Está à frente de um programa de entrevistas e também na Rádio Capital. Eu converso com a jornalista Silvia Vinhas. Tudo bem, Silvia? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, Ana. Prazer estar falando com você novamente. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Eu sei que você já deu uma entrevista no meu programa, infelizmente não fui eu, né? Foi a nossa saudosa Isabel Ortiz, Sim, que já verdade. Não está mais entre nós. Foi uma honra para mim. Eu quis resgatar, né, a sua história. Na verdade, a sua história. Onde nasceu Silvia Vinhas? Conta para mim. A cidade que eu nasci? Monte Azul Paulista. Monte Azul fica Paulista. Isso? Monte Azul Paulista fica ali depois de Barretos, Bebedouro, no caminho para São José do Rio Preto, uma cidade pequenininha, que ainda continua pequenininha, mas o papai, o que ele fazia? Como meus avós maternos moravam lá, e a maternidade era só atravessar a rua, então meu pai deixava minha mãe lá para ter os filhos. Então nós três, eu tenho 2 irmãos, nós 3 nascemos em Monte Azul. Aí depois que a gente já estava com 1 mês, 2 meses, assim, aí ele resgatava, mas o início a gente ficava lá. Mas tem bastante, olha, meu pai era delegado de polícia. Nossa! E a mãe era do lar. A gente falava do lar sempre antigamente, foi do lar. Sempre ficou com os filhos. Meu pai era delegado de polícia e ele trocava muito de... Minha mãe conta que meu pai era assim, ele chegava numa cidade e estava aquela, né, muito ladrão, muito roubo e tal. Então ele pegava e chegava arrepiando, conseguia realmente resgatar a cidade de volta, a paz da cidade. Quando estava tudo em ordem, ele mudava de cidade. Então, ele não gostava da mesmice, ele ficava mudando. Aí ele sempre estava mudando de cidade. Para não ficar mudando com a família toda, ele deixava a gente mais tempo em Monte Azul, na casa dos meus avós e a mamãe, entendeu? Era isso. Entendi. E como é que foi tua infância? Foi tranquila? Foi uma infância que memórias muito você tem? feliz. Muito feliz. Monte Azul Paulista foi onde eu vivi a maior parte da minha infância, porque, como eu disse, a gente sempre acabava ficando mais tempo lá, mas foi muito feliz, uma família muito estruturada, meus pais viveram juntos a vida toda, né, até o papai morrer, e sempre muita harmonia, infância subindo em árvore, infância, né, aquelas infâncias que a gente gostaria que nossos filhos tivessem também, mas infelizmente são novos tempos. Foi uma infância muito boa, muito, muito feliz. E o que a Silvia Vinhas queria ser quando era criança? Sempre quis ser jornalista, não? Eu queria ser atriz. Sempre quis ser atriz. Sempre quis ser atriz. Aliás, eu fiz o curso com Emílio Fontana. Eu cheguei a fazer o curso, porque eu queria ser atriz. E aí a vida... olha que engraçado, eu fiz o curso de atriz, porque fiz 3 anos de curso, e aí nessa época eu já era casada, né, com o Luciano do Vale, 3 anos de curso, e quando o Emílio Fontana me convidou para ser, olha como a vida é, me convidou para ser atriz principal, o principal papel de uma peça, ele chegou e falou: Silvia, você vai ser essa? Nossa, eu protagonista. Eu cheguei em casa falando para ele, finalmente eu consegui um papel, né? Aí ele olhou para mim, olha como a vida mudou naquele momento. Ele olhou para mim, o Luciano, e falou assim: mas eu tenho uma outra notícia para te dar. Nós vamos mudar para os Estados Unidos. Então, Ana, pensa bem, no dia que eu estava, parece coisa de filme, no dia que eu estava no avião, à noite, indo para os Estados Unidos, porque eu tive que optar, né, se eu ia para os Estados Unidos com o Luciano, ou se eu ficava e seria protagonista de uma peça. A hora que meu avião estava indo para os Estados Unidos, outra pessoa estava estreando no meu lugar. Então, são as escolhas que a gente faz da vida
o caminho que a gente escolhe, né? Eu escolhi ir embora para os Estados Unidos e não ser atriz, mas ainda guardo essa vontade. É porque você estava em outro... Eu também sou, viu? Eu fiz Célia Helena. Ai, 3 que anos. máximo! Tá vendo? A gente tem um pouco de atriz, não adianta. Jornalista, a gente mistura um pouco do direito, né? Do jornalismo e também das artes cênicas, né? Eu fiz Célia Helena com ela me deu aula. Olha, tive esse privilégio. Que máximo! Que tirei máximo. meu DRT, não fiz 3 anos, fiz 1 ano, porque ela queria divulgar a escola e queria que algumas pessoas fizessem o teste do SATED, né? A banca de SATED. Eu acabei passando, tirando meu DRT. Fiz uma peça com o saudoso Flavinho Guarnieri, Dona Xepa, mas desisti. Você chegou a fazer, que maravilhoso. Cheguei. Fiz a Lodossura no SBT, fiz algumas coisas assim, fiz cinema. Mas a gente depende, né, financeiramente, eu e minha mãe sozinhas, então eu tive que optar também. Você falou do Luciano, mas vamos voltar um pouquinho. Como que aconteceu o jornalismo? Você falou que queria ser atriz, mas virou jornalista. Como? Mas o jornalista veio mais tarde, veio mais tarde, porque, na realidade, eu era dentista. Mentira! Não sabia dessa sua peripécia. Tá vendo quanta coisa que você não sabe de mim? Eu era dentista, me formei em odontologia, porque quando eu estava eu morei em Santos muitos anos, né? A minha juventude toda eu morei em Santos. Eu passava as férias em Monte Azul, mas eu morava em Santos. E na época, eu sempre fui uma menina muito tímida e muito insegura. E eu morria de medo de todo mundo passar depois, quando acaba o ensino médio, essa pressão que a gente tem para escolher até hoje, mas escolher uma carreira, você tem que escolher uma carreira, você vai fazer a vida inteira, você tem que escolher com 16 anos. E eu falava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ser jornalista? Será que eu vou conseguir? Então, sabe quando você faz todos os vestibulares? Tudo que tinha. Porque eu queria ser jornalista, mas também tinha o de dentista, também tinha nutricionista, eu fui para passar. Eu queria entrar em alguma coisa para não ficar para trás. E fazer cursinho, que o medo da gente, na época, era fazer cursinho, ficar 2 anos, 3 anos fazendo cursinho. E aí, eu não entrei em jornalismo e entrei em odontologia, eu passei. Um vestibular super difícil. Falei, nossa, será que é por aí? E fui. E no começo foi uma farra, porque no começo é bom, porque a gente tem os novos amigos, era tudo novo. É a novidade, eu sempre fui uma pessoa né? muito curiosa. E eu falei, bom, meu teste vai ser na aula de anatomia. Se eu chegar e não conseguir encarar, eu vou embora. Mas ele tirava de letra aquilo, nunca tive medo, nunca tive problema, manuseava tudo, só que eu não tinha muita habilidade com as mãos. Então, toda vez que chegava na época de prótese, que você tinha que montar, eu ficava muito nervosa, jogava a dentadura no chão, falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas mesmo assim eu me formei, as pessoas que foram no meu consultório nunca tiveram nenhum problema. Tem gente que eu encontro que ainda fala, tá aqui ainda. Eu falo, não, então na hora de trocar, se tá aí há 30 anos, tá na hora de trocar. Não é? Aí, quando eu fui para os Estados Unidos com o Luciano, eu fui como senhora Luciano do Vale. Eu não era. Quando você fez odonto, você já era casada com o Luciano? Não, no último ano. Depois? Eu conheci o Luciano do Vale numas férias do último ano da faculdade. Umas férias. Estava lá no Casa Grande Hotel, eu estava no Guarujá passando férias com umas amigas, e a gente ficou lá no Casa Grande brincando de recepcionista, a gente achava tudo um barato, né? E o Luciano estava fazendo um torneio de tênis lá, eu conheci o Luciano lá, e olha só, como eu percebi que o Luciano estava interessado em mim, minhas amigas também, o que elas faziam? Era muito difícil, não sei se você lembra, lá no Casa Grande Hotel tinha uma boate chamada Cachalote. Sim, e era muito difícil entrar, era muito difícil. Só que o Luciano do Vale Poderoso entrava com mesa de pista. Então elas falavam assim, Silvia, você vai ficar com o Luciano do Vale, fica lá com ele, entretendo ele, conversando com ele, e a gente vai dançar. Então eu ficava lá na mesa com o Luciano, conversando, sem paciência. Acabei casando com o Luciano. Olha que maluco. Olha como que a vida é, né? E você ficou quanto tempo com ele? Fiquei 8 anos. Nossa, bastante. 8 anos com ele.
Bastante. Toda a trajetória dele, de vôlei, de tudo, era tudo. Eu brinco, como ele casou muitas vezes, eu falo que era na minha gestão, essa descoberta toda na minha gestão. É verdade, o Luciano teve vários casamentos. Você sabe que isso é mal de jornalista, homem, né? Eu namorei um jornalista que você conhece também, que ele casou acho que 4 ou 5 vezes. Tem 5 filhos, né? Olha, tem uma amiga, né? inclusive, que eu estava conversando com ela, falei, nossa, eu já casei 4 vezes, eu casei já 4 vezes. Ela falou assim, não se preocupa que a gente acerta na 5ª. Tá chegando a hora, aí, então. Não é? Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o Luciano montou uma produtora. Eu fui para lá como esposa dele, ele montou uma loja, eu fiquei muito tempo cuidando de loja em Miami. Uhum. E aí, junto, ele montou uma produtora. Quando ele montou uma produtora, ele começou a fazer coisas para Bandeirantes, para a TV Bandeirantes, um correspondente com uma outra pessoa, não era comigo. Mas eu sempre quis fazer isso, eu sempre acompanhei o show do esporte, eu fiz teste escondido, fiz um monte de coisa. Ele nunca deixou eu fazer. Ele falava que televisão não era ambiente para mulher. Eu ouvi isso do Luciano. Ele era machista, né? Não, ele era machista. Não era. Não era. Ele, tinha jeito. Ele só queria mulher do lado dele, não era. Mas assim, ele acho que ele não queria a dele lá, né? A Pode dele. ser. E aí, quando ele montou a produtora, nessa época, já em Miami, a gente já começou a se separar. Não estava dando certo, porque eu fui para Miami e ele ficava indo e vindo. E essa história de você manter relacionamento longe não dá certo. Essa história não dá certo de jeito nenhum. Relacionamento tem que ser perto. Não precisa ser todo dia, mas tem que ser perto. Claro. E acabou não dando certo, a gente se separou, mas nós sempre fomos muito amigos. Luciano, eu falo que eu esqueci, talvez você tenha passado por isso, né, com o pai de sua filha, porque eles são pessoas tão inteligentes, pessoas tão fora da caixa, que a gente às vezes até esquece quem eles são, que eles foram maridos. Eu esquecia que o Luciano tinha sido meu marido, porque a gente viveu tantos anos numa amizade, e eu tinha uma admiração tão grande por ele que eu não associava isso. E quando ele montou a produtora, na época da Fórmula Indy, ele teve um problema com uma pessoa, com a jornalista que tomava conta da Fórmula Indy, e aí que aconteceu a outra mudança da minha vida, foi quando ele pediu para eu levar o equipamento numa Fórmula Indy para poder colocar uma transmissão no ar. Aí começou a minha nova carreira. E como é que foi isso, né? O impacto, essa primeira experiência? Você não tinha formação nem experiência. Né, zero. Né? Porque eu estava cuidando da loja na época, né? Então eu tinha uma loja de esportes que a gente tinha lá no centro de Miami, e eu tinha um menino que me ajudava. Aí o Luciano estava na Europa, ele estava fazendo a Copa do Mundo da Itália, e ia ter um jogo do Brasil, inclusive no final de semana. Ele falou, olha, Silvia, eu preciso que você vá a Detroit levar o equipamento para colocar a transmissão no ar. Eu falei, tá bom, tudo bem. Peguei um avião, peguei um aparelho, peguei o menino que estava trabalhando comigo, me ajuda a levar, só que eu não sabia que era para eu montar, eu achei que fosse só para levar. Então, quando eu cheguei em Detroit, eu tive que fazer tudo por mim mesma, onde que monta, sabe? Porque eu estava sozinha, realmente eu fui sozinha, não tinha ninguém me ajudando. E aí me deram, por incrível que pareça, né, a gente acha que quando tem essas... Hoje tudo bem, mas na época, olha só, era tão precário, Ana, que a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, ela fazia a transmissão de Fórmula Indy de um trailer. O trailer, ele não tinha nem visão para a pista. Era fora, praticamente, do autódromo. Nossa, então, quando eu olhei, falei, mas cadê a pista? Não, é aqui. Então, eu ia ter que fazer com o monitor. Eu entrei com o menino, tipo, 8 da manhã. Então, era aquele trailer, sem nada dentro, só tinha ponto de telefone, para eu montar aquilo lá. Olha, Ana, foi um grande desafio. Foi uma coisa assim que, às vezes, até eu conto, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu comecei... Porque eu sou péssima para montar, eu não monto nem televisão na minha casa, eu não monto nada, eu não monto telefone, eu não tenho jeito para eletrônica, para nada, não sei. E aí eu me vi o dia inteiro sentada no chão com as instruções, né? Eu e o menino,
sabe, ponto A com ponto B, agora linha 3 com linha 2, e ficava falando com o Brasil o tempo todo, né? Tinha um técnico do Brasil falando comigo para me ajudar a montar. Eu consegui montar às 6 horas da tarde, que eu consegui falar com o Brasil. Eu berrava, né? Porque eu consegui montar todo um equipamento de transmissão de televisão. E contei para o Luciano quando eu cheguei, olha, consegui montar, não sei o que. Ele falou, já que você conseguiu montar, você vai participar da transmissão. Então, o que você faz? Você vai pegar umas informações, na época era o Emerson e o Raul Boesio, o Emerson Fittipaldi e o Raul Boesio. Então eu comecei atrás, pega umas informações para passar para mim e tal. Então eu peguei as informações, consegui achar o Emerson, fui atrás dos mecânicos para saber o que ia acontecer, mas isso já é curiosidade de jornalista, né? A gente é curioso. Eu sou curiosa por natureza. Minha filha fala que eu entrevisto até o poste, se o poste estiver dando sopa. Porque... E aí eu consegui... Se o poste mudou de cor, você já vai perguntar, por que mudou de cor, né? O que está acontecendo? Não. Você não é assim também? Você não é curioso? A gente para, né? Eu lembro que uma vez eu estava dentro do carro com um namorado, indo jantar, ou foi almoçar, e iniciou um incêndio na ACD, aqui na 23 de maio. Eu falei, para o carro. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou ver o que está acontecendo. Ele falou, mas para quê? Eu falei, para avisar a Record. A Record era na Miruna, eu trabalhava na Record. Falei, não estou trabalhando, mas eu aviso, né? Aí ele falou, não, pelo amor de Deus. Ele não deixou e acabamos brigando feio porque ele não parou o carro. E eu queria ver o que estava acontecendo. Mas não, isso atrapalha a vida da gente às vezes, viu? É bom a gente saber separar, né? Quando eu vejo a minha filha que me ajuda, ela fala, mãe, por favor, deixa a jornalista em casa, tá? Jornalista está em casa, não leva jornalista porque é natural. Então, é natural que eu faço isso. E aí, então, como eu estava bem curiosa com tudo, juntei todas as informações, falei para ele, olha, a transmissão era no domingo, a gente chegou no sábado de manhã, a gente chegou no sábado de manhã. Então, sábado, às 6 da tarde, eu montei, sábado à noite eu fui atrás de informação, domingo eu acordei nos boxes já, para saber como é que funcionava aquilo, para dar informação para o Luciano. Em nenhum momento eu achei que eu fosse entrar no ar. E aí, quando chegou próximo, que fez lá, oi Brasil, não sei o que, falando com o Luciano falou, Silvia, não tem como você passar para mim, não tem por onde você passar para mim, nessa época não tinha, né, WhatsApp, e-mail, essas coisas, não tem por onde, você vai falar. E aí começou a minha primeira transmissão que eu participei, e depois desse dia de Detroit eu participei de todas, daí de uma outra forma, né? Sempre pesquisando, sempre passando informações para ele. E aí começou uma carreira que foi apaixonante, que a minha vida toda eu me dedico a isso já há quase 30 anos. Começou no automobilismo. Tem essa carreira aí grande que muita gente já conhece, né? E aí você se especializou em esporte mesmo, claro, pelo seu histórico, né? Mas o que você gostava mais de fazer? Futebol? Que modalidade esportiva te dava mais prazer, assim? Que você se empolgava mais? Ai, Ana, eu gostava muito da Fórmula Indy. Era muito bom. Foi um tempo muito bom, muito intenso, porque assim, toda quarta-feira eu ia para algum lugar do país, sabe? Eu viajava. Era difícil? Era. Principalmente porque nesse meio do caminho aí eu fiquei grávida da minha filha. Então eu fiz uma boa parte grávida. Teve um ano inteiro aí, o ano de 91, ela nasceu em 92. O ano de 91 inteiro, porque você veja bem, eu comecei em 90. A carreira dos meus sonhos. E eu, nesses encontros da vida, engravidei e passei 91 inteiro fazendo uma temporada de Fórmula Indy em todos os lugares do planeta, especificamente Estados Unidos, mas eu também fui para Vancouver, teve Canadá, na pista, grávida. E eu trabalhei o tempo todo, eu subia, descia, dormia em chão do aeroporto, grávida. Então foi tudo muito intenso. A tua filha é de um segundo casamento, é isso? De um terceiro? Eu me separei do Luciano, e aí ele fez uma Copa Pelé, lembra da Copa Pelé? Não sei se vocês lembram. Claro. A Copa Pelé, gente,
O Luciano do Vale, ele queria ser técnico, e ele pegou e reuniu ex-jogadores, tipo Pelé, Beckenbauer, só gente fera, Rivelino. Ele reuniu essas pessoas e fez um super campeonato aqui no Brasil, que fez maior sucesso, reunia, assim, multidões para ver esses ídolos, foi muito legal, tem várias edições, e uma das edições foi em 1990, em Miami, quando eu já estava lá, que vocês lembram no começo da entrevista que eu falei que eu fui para lá. Sim. E ele montou lá, isso já estava separada dele. E o patrocinador da Copa Pelé era um executivo, né? Que ele falou para eu entrevistar. E eu fui entrevistar, né? Fazer o quê? Já levei o patrocinador junto. E aí mas você chegou a casar com ele, não? Não, na verdade eu sempre brinco, eu falo que ele entrou na minha vida só para me dar minha filha mesmo. A gente ficou junto um ano, por quê? Porque eu conheci, tudo aconteceu muito intensamente. Eu conheci o pai de Isabela exatamente nesse momento que eu estava no auge, que eu estava descobrindo a minha carreira, que eu fiquei grávida no meio de tudo isso. Toda quarta-feira eu ia para algum lugar, voltava no domingo, porque quem faz automobilismo sabe que é assim. E ele, morando comigo lá em Miami, ele falou assim, você tem que escolher. Ou você vai ser mãe e mulher, ou você vai ser... Ele quis que eu escolhesse ali. Você vai ter que escolher eu e o casamento, e a gente ficar junto, ou essa vida louca. Entenda, ele tem razão também. Como é que pode? Você casa com uma mulher, aí a mulher toda quarta-feira vai embora grávida, entendeu? Louca. E ele falou, eu falei assim, olha, eu estou no auge do que eu quero na minha vida, eu não posso abandonar. Então ele não aguentou também, entendeu? A vida louca que eu tinha, e aí são escolhas que a gente tem que fazer. Eu estou contando desde o início do nosso papo algumas escolhas que eu tive que fazer, que nortearam a minha vida, né? E aí você partiu pro esportivo e ficou sempre, né? Ou você mesclou com outras áreas nessa época só do esporte? Ou só era não, esporte mesmo? Não, durante muitos anos eu fui correspondente esportiva, você viu, fiz várias Copas do Mundo, Olimpíadas. Lá fora do Brasil, além da Fórmula Indy, eu fiz NBA, toda a temporada NBA, fiz futebol americano, e fazia futebol quando tinha. Então, se tinha uma Copa do Mundo, eu saía e ia fazer a Copa do Mundo. Quando tinha Olimpíada, eu fazia Olimpíada. Voltei para o Brasil depois que minha filha nasceu. Minha filha tinha 1 ano e meio, 2 anos, eu voltei para o Brasil, porque acabou a Fórmula Indy, o Luciano acabou fechando a produtora, e eu voltei, e aí começou minha carreira aqui. A minha carreira no Show do Esporte, minha carreira em todos os esportes da Band. E eu fiquei na Bandeirantes até 2014. A Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil foi a última que eu fiz. E aí, né, reformulação, que você sabe muito bem que você é desse meio, até o Prieto, um monte de gente saiu junto comigo, que eles não renovaram o contrato depois da Copa do Mundo, porque a ideia da Bandeirantes era mudar, não era só mais investir tão em esporte, e a equipe realmente para fazer uma Copa do Mundo é muito grande. E aí, a partir daí... essa ruptura, assim, foi difícil para você? Porque a gente se sente mal, né, Silvia? Tem aquela coisa, você sabe que você é boa naquilo, né? A gente tem uma consciência, é óbvio, né? Ninguém aqui é hipócrita de falar assim, não, você chegou onde você chegou porque você sabe fazer, você sobreviveu esse tempo todo, e de repente chega uma emissora de televisão e fala assim, tipo, eu não quero mais você. Aconteceu isso comigo na Record também. E eu achei que eu não quisesse mais o jornalismo, a decepção foi tão grande que eu falei, não quero mais isso para mim. E a gente não consegue largar, é óbvio, né? A gente fala naquele momento. Você teve essa coisa, assim, de questionar, de ficar mal? Como é que foi isso? Não questionar a carreira. A carreira não, porque é o que eu gosto de fazer. Paralelamente à Bandeirantes, eu também trabalhava no grupo onde eu estou, que é o Grupo Objetivo. O Digênio, ele tem 3 canais de televisão. Eu sempre brinco, falo, a Globo tem 1, o Silvio Santos tem 1, a Rede TV tem 1, o Digênio tem 3. E a gente produz conteúdo para esses 3 canais há muitos anos, eu estou lá há 18 anos. Então eu sempre trabalhei paralelo com educação. Os processos são diferentes, claro, dependendo do destino e do tipo de iniciativa que se quer ter. Os Estados Unidos sempre estiveram e continuam no topo da lista dos lugares mais procurados, mas outras opções também já começam
a atrair os brasileiros. Né? Então, fiz matérias, tal, com educação, mas sempre foi paralelo. E agora, quando eu saí da Bandeirantes, eu me dediquei totalmente ao outro lado, sem o esporte. Mas quando aconteceu essa ruptura, foi ruim por quê? Porque a gente, eu lembro que eu olhei para o diretor que falou que não ia renovar. Eu tinha acabado de fazer uma Copa do Mundo. Aí eu falei para ele, não é possível que você vai desligar, eu estou aqui quase 30 anos, eu acabei de fazer uma Copa do Mundo, eu tenho certeza que eu te entreguei um bom produto, eu, como profissional, eu acho que eu já provei que eu sou capaz, que eu tenho condições, que eu continuo. A única coisa, falei para ele, que eu não posso fazer é voltar o relógio e ser jovem novamente. Eu não consigo. Se eu pudesse, até apertava um relógio, viu? Porque eu queria ser jovem novamente, adoraria ter uma cara, claro, né, sem ruga. E o tempo é inexorável. A única coisa que eu não posso fazer é ser jovem. Então, se esse for o problema, eu não posso fazer nada. Não, que isso, imagina, foi embora. No dia seguinte, tinha uma menina 25 anos mais jovem no meu lugar. A gente sabe então, que é isso, né? Você entendeu, Ana? Ainda bem que tem gente que preza pela credibilidade, que preza pelo conteúdo, entendeu? Então, graças a Deus, porque é o mais importante. Eu considero que é o mais importante. Né? Tanto que essa de 25 anos não ficou nem 2 meses, porque tem um conteúdo aí que é embasado na vida da gente, nas vivências da gente, que isso, querida, ninguém vai tirar da gente. Ser jornalista, né? Aparecer na TV não é só... Claro que você tem... Eu acho que a estética é super importante, por mais que você não seja uma pessoa bonita, temos aí jornalistas que não são tão bonitos, mas você tem um visual legal, né? Você tem que aparecer, vamos dizer assim, bonitinha, mas os conceitos mudaram. Isso é visível em televisão hoje. Hoje você vê só gente jovem, só menina bonita, né? A maioria loira, de olho claro. Você vê muito mais mulheres, né, bonitas do que homens em número também. Eu acho que a não obrigatoriedade mais do diploma, aquela coisa que todo mundo pode ser repórter e apresentador, né? A internet, infelizmente, fez isso, né? Colocou todo mundo, eu quero ser, pego meu celular, estou aqui, dando dicas de não sei o quê. Sim. Desvalorizou a nossa profissão, né? Não, e essas pessoas que dão dicas, sim, tem 5 milhões de seguidores, a gente não é ninguém. Eu entrei numa festa do dia, antes da pandemia, eu fui num evento, e aí eu cheguei, estava assim, aquele buchiche, um monte de gente, eu falei, quem é? Ninguém sabia. Era um youtuber que tinha 5 milhões. Ninguém olhou para mim, ninguém olhou para uma outra pessoa que também tem um monte de... A carreira da gente já era, Ana. Você tem que ser influencer e ter um monte de gente te seguindo. Aí você é importante. Nada contra, né? Mas, poxa. Acho que nesse ponto da vida da gente, a gente nem quer isso mais, né? A gente quer manter só, vamos dizer assim, o nosso nome com credibilidade, reconhecimento pelos colegas, né? Porque os colegas nos reconhecem, pelo menos. Sim. Silvia, e hoje você faz as TVs do Digênio, né? A Rádio Capital. Conta um pouquinho dos seus conteúdos. O que você faz hoje? Você apresenta programas de entrevistas, que eu acho o máximo, opinião livre, não é isso? Sim. Eu acho o máximo. Há muito tempo. Olá, está começando mais uma Opinião Livre. Olha, o distanciamento social imposto pelo coronavírus afetou a vida de muitos casais. A pandemia não poupou os namorados, os relacionamentos abertos, os casais e as famílias. E já é possível observar e constatar o impacto nos relacionamentos amorosos. Os divórcios aumentaram muito na pandemia, o que é bastante preocupante. Há muito tempo que eu faço Opinião Livre, também a gente criou... Porque o que aconteceu? Durante a pandemia, todo mundo se reinventou, né? E a televisão não mandou ninguém embora, continuou com a equipe toda, só que a gente tinha que colocar alguma coisa no ar, né? E principalmente aqueles 3 primeiros meses, foi muito difícil. Então a gente já tinha esse conteúdo, eu tinha na Rádio Trianon um programa de educação chamado Duas na Tri, que eu apresento com a
com a jornalista Malu Mota. Olá, começa agora o Duas na Tri. Nessa edição vamos falar sobre os reflexos da pandemia na saúde das crianças. E para situar esse tema, uma pesquisa com 2.100 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos em todo o Brasil mostrou que 94% tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. E o estudo feito entre junho e julho de 2021 revelou também que 56% das crianças ganharam peso e 50% passaram a dormir mais. E a gente beijo, sempre, Malu! A gente sempre... qual que é o conceito do Duas na Tri? O Duas na Tri é duas na Trianon, né? E a gente sempre recebe pessoas da educação, da Unip, do Objetivo, para falar de assuntos atuais. Então, a gente vê algum assunto atual, sei lá, Marte, a visita a Marte, então a gente chama algum professor, algum físico, sempre a química na cozinha, a gente sempre usa os professores, né, para falar de algum tema atual. Como não deu para a gente fazer lá na Rádio Capital mesmo, na Rádio Capital não, na Rádio Trianon, a gente passou esse conteúdo para cá, né, para online. Então, hoje a gente grava online, já tem podcast disso, e coloca a voz apenas na Rádio Trianon. O Opinião Livre já apresenta há 18 anos, é um programa de entrevistas, nem sei quantas entrevistas eu já fiz, está online ainda também, assim como você, né, a gente está apresentando online, porque foi uma coisa que funcionou, eu posso entrevistar a pessoa a hora que ela puder, quando ela quiser, e também... Facilitou, né? Facilitou esse acesso. Facilitou. Por esse lado. E nós temos um jornal que a gente criou também chamado Notícias em Foco, que aí a gente pega notícias e produz essas matérias. E a gente conseguiu entregar um conteúdo muito legal que passa na RBI, que é a Rede Brasileira de Informação, que é para o Brasil todo, o canal Aberto 14, e também trabalha com o CNU, que você conhece, que é o canal universitário, e a Mega TV. Um estudo feito pelo Itaú Cultural, em parceria com o Datafolha, mostra o crescimento dos podcasts no Brasil. Segundo a pesquisa, 57 milhões de brasileiros escutam programas em áudio digital. Com isso, o Brasil é o 5º mercado mundial desse tipo de mídia, que ganha cada vez mais espaço no dia a dia. Então, a gente produz esses conteúdos para esses 3 canais, mais voltado para a educação, e tem dado muito certo. Quando foi em abril, no meio da pandemia, o diretor da Rádio Capital me ligou, estava na minha casa, assim como todo mundo, eu estava fazendo bolo de cenoura, tomando vinho e vendo série, esperando a pandemia passar. Não é? Todo mundo fez bolo de cenoura, todo mundo tomou vinho, todo mundo viu série. Eu estava aqui no meu canto com a minha filha, e aí ele me ligou e falou: Silvia, olha, eu queria que você fizesse o horário das 7 às 8 da Rádio Capital. Eu falei: como assim? Fazer o quê? O que você quiser. Eu quero só, aquilo que a gente falou, tem gente que valoriza. Eu quero só a Silvia Vinha sentada lá. Eu quero o seu nome, eu quero a Silvia Vinha sentada lá. Falei: opa! E que eu fiz? No meio da pandemia, saí com a minha filha foi, assim, ela sempre trabalhou com evento, então a primeira a ser demitida foi ela, estava sem emprego, falei: me ajuda a montar esse programa, vamos lá. Então saí as 2 loucas de máscara no meio da pandemia, que não tinha ninguém na rua, e fomos fazer esse trabalho lá na Rádio Capital, e eu estou lá até hoje amando, porque é o único ao vivo que eu faço, né? Na televisão eu estou gravando, assim como a gente está gravando muita coisa. Ao vivo, você sabe muito bem, é o máximo. Eu amo fazer muito coisa melhor. ao vivo. Então, não é gostoso? Chegou a hora do encontro especial. Amigos, convidados e ela. Está no ar uma revista completa. A partir desse momento, não tem assunto que não possa ser abordado. Conexão Capital com Silvia Vinhas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o nosso Conexão Capital. Estaremos conectados até às 8 da noite pela 77.5 e pela AM 1040, pelo aplicativo da Capital com você e também pelas nossas redes sociais. A plataforma transmite ao vivo a partir de agora pelo Facebook e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente, participar do programa
pelo WhatsApp 11 98334 5777. Estaremos aqui compartilhando muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. O nosso tema de hoje é o Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata. E aí eu estou curtindo muito fazer. 30 anos de carreira, vamos ver assim, você falou que fez muitas entrevistas. Qual foi a entrevista que você mais gostou de fazer? A pessoa assim, que marcou? Bom, teve histórias, né? Não, teve a entrevista, teve a que é pública, né? Que é a minha entrevista que eu fiz com a Ayrton Senna, que foi a entrevista da minha vida, né? Essa foi a entrevista da minha vida. Eu não posso dizer que essa foi a maior entrevista. Eu entrevistei muita gente bacana, sei lá, grandes personalidades, assim como você. A gente tem o privilégio, né, de estar em contato com tanta gente bacana. Então é difícil dizer qual foi a melhor. Eu estou falando para você qual foi a mais marcante, que é a entrevista com a Ayrton Senna e com a Emerson Fittipaldi juntos, que eu falo, essa, meu bem, ninguém mais vai fazer. Por quê? Não só o Ayrton Senna, porque muita gente fez entrevista com a Ayrton Senna. Um monte de gente fez, né? Eu fiz também. Tete, com a Ayrton Senna. Você fez também. É memorável. Também, todo mundo. Só que a entrevista que eu fiz, Ana, eu estava com o Emerson e o Raul, o Emerson e o Senna, os dois juntos. Eu no meio e os dois de macacão. Então ninguém vai conseguir isso. Essa é só sua. Não, com os dois de macacão, os dois na pista, ninguém fez e ninguém parar. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Para falar bem a verdade. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né, dentro de mim, ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas, então o carro funciona de uma forma muito particular. Ô Silvia, e gafes, causos assim, que você lembre, porque a gente fez muito vivo, né? Eu até entrevistei uma jornalista essa semana e falei, nossa, eu cometi algumas gafes, tipo, esqueci o nome do Delfim Neto na hora de apresentar, assim, deu um branco. Imagina, eu estava com o ministro Delfim Neto do meu lado. É só olhar para o óculos, né, o gordinho, você sabe quem é. E você fazia o quê quando te dava branco? Eu tentava tirar da cabeça o nome. E tem aquelas coisas, às vezes o teu produtor está aqui do teu lado, está olhando para sua cara, viu que você esqueceu e não faz nada, né? Não tem aquilo também, os amigos da onça. Mas o nome voltou, então eu só o chamava de ministro. O GC eu não vi. Tá bom. O GC eu não via, né? Porque o monitor não mostra o GC que está no ar, se aparecesse o GC eu olhava e lembrava o nome. Mas no final deu tudo certo. E outra vez eu estava na Assembleia, que eu fiquei 16 anos fazendo um vivo. Eu uma lembro votação, que você estava na Assembleia, eu lembro. E entrevistando as lideranças, e tinha um deficiente visual. O deputado Rafael Silva do PDT, ele é líder do partido. E eu cheguei perto dele e falei, deputado, como é que você está vendo essa votação? Ele falou, não vejo, é sério. Eu falei, eu sei, mas como é que você está sentindo o clima? Tem que ter jogo de cintura, porque às vezes a própria pessoa tira essa 16 anos de Assembleia, você já tem uma certa amizade. Então ele veio brincar comigo, né? Então, casos assim já aconteceram com você? Que você lembra? Muitos, né? Muitos. Porque é aquilo que você falou, quando a gente está ao vivo, pessoal que está acompanhando aqui, ao vivo é diferente. Ao vivo, eu gosto por isso, porque eu acho que eu gosto da adrenalina do ao vivo, né? De você ter aquela coisa de errar, se você errar, você vai ter que consertar na hora. Então, essa adrenalina do ao vivo eu gosto muito. Mas uma coisa muito marcante que aconteceu comigo foi, a gente ficava tinha um show de esporte, que a gente ficava o dia inteiro, mas tinha também na Bandeirantes, toda quarta-feira ou terça-feira, não lembro, acho que era quarta, porque quarta que é dia de futebol, né? A gente ficava no stand-by, ficava no estúdio. A gente ficava no estúdio
esperando, por exemplo, eu entrava no intervalo só. Ah, você está assistindo aí Palmeiras e Corinthians no intervalo, tá 2-1, vamos ver os gols, aquele melhor do intervalo que tem hoje. Então, eu fazia isso. Só que era tudo tão, sabe, toda noite fazia aquilo, então você cansa. E eu não prestava atenção. Então eu peguei uma revista, comecei a ler a revista, e esperava a hora de entrar no intervalo, porque tinha um jogo inteiro, não estava prestando atenção. Isso foi um aprendizado para a vida toda. Só que teve um momento que eu estava ali, aí de repente o produtor, não sei se você conheceu na Bandeirantes, o seu Chico, ele que rodava o teleprompter, ele ficou anos. O seu Chico era a história da Bandeirantes, né? Nossa, ele tá. Nossa. Aí de repente eu vejo o seu Chico falando: Silvia, você está no ar lendo revista? Eu falei: eu estou no ar lendo revista. Quando eu olhei para o monitor, eu estava lendo revista. O cara cortou lá em cima, caiu a transmissão e ele cortou para mim. Eu estava de ponto. Ele não me avisou, ele não falou nada. Culpa minha, erro meu não estar prestando atenção, ok. Mas a gente, Ana, você sabe, a gente tem uma equipe, gente, é uma equipe. Tem uma equipe você não faz nada que trabalha para você. Silvia Vinhas caiu, presta atenção, tá 2-1, qualquer coisa. Nada, um silêncio. Aí eu voltei, comecei a falar, não sabia o que falar porque eu estava desatenta, eu não estava prestando atenção, eu não sabia nem se tinha feito o gol, se não tinha nenhuma notícia perto. Isso foi um aprendizado para a vida inteira. Claro. Eu chamei o intervalo não veio, porque ele não chamou o intervalo, eu fiquei com uma cara de pateta, tentando sair daquilo, desesperada, adrenalina a 1000, aí finalmente veio o comercial, eu caí num choro, porque aquela descarga para mim foi terrível, o cara falou que não conseguiu falar comigo, que ele falou eu não ouvi, enfim, eu quase fui demitida da Bandeirantes por causa disso, mas aí, é o que a gente fala, a gente aprende com os erros, né? Nunca mais aconteceu isso, então às vezes a gente tem que levar uma lambada mesmo, para se preparar. Eu chegava em qualquer coisa, aliás, até hoje eu faço isso. Onde eu chego, eu tenho 2, 3 notícias, eu tenho preparado o que é, se por acaso cair e acontecer alguma coisa aqui que eu vou chamar, isso para a vida. Mas foi um momento assim, agora errar nome, essas coisas também deve ter tido bastante. Eu fiz um monte, trocar nome, achar que fulano é um, o cicrano é outro. Você ainda tem sonhos profissionais ou você chegou onde você queria? Não, eu cheguei onde eu queria. Eu sou uma pessoa muito, muito realizada, mas eu sempre falo o seguinte, né? Até estava um dia conversando com a mamãe. Eu sei que você é muito ligada na sua filha e na sua mãe, eu acho muito parecido, né, a minha vida com a sua. Nós somos, nós temos uma história. Minha filha e minha mãe são sempre as 3, né? As 3 mosqueteiras. Olha outra coincidência. Eu tenho uma filha de um jornalista esportivo. A sua não é, mas você teve um relacionamento com um jornalista esportivo. E vivemos minha mãe e minha filha, né? Isso, a gente é muito ligada. Sempre as 3. Sempre as 3 juntas, sempre as 3 juntas. As 3 juntas. Eu nem penso nessa ruptura, mas não dá. Porque assim, é uma união tão grande. Eu, minha filha e minha mãe, nós 3, assim, tão forte, né? Que é uma coisa assim, fora de série. Eu estava conversando com ela, né? Eu abri um vinho, a gente estava conversando com a mamãe. Aí eu falei assim: mãe, será que o melhor da minha vida já passou? Será que o melhor da intensidade de tudo? Porque eu sou uma pessoa tão intensa. Puxa, será que tem alguma coisa reservada ainda? Então, eu fico pensando o seguinte: como a minha vida foi muito intensa, de muitas realizações, tudo que eu quis fazer, eu consegui fazer, conheci o mundo inteiro, viajei o mundo inteiro, casei um monte de vezes. Então, eu fico pensando assim, o que Deus tem para mim daqui para frente, né? Dentro da minha carreira, essa rádio foi assim uma grande novidade, eu estou amando fazer. Eu quero assim ter, o que eu penso? Eu gosto muito de viajar, então eu quero ter condições para viajar, porque me dá muito prazer, e sempre trabalhar dentro disso, dentro da educação, podendo passar o meu conhecimento. Tenho feito algumas palestras, curso de media training que às vezes me pedem, e tentar passar de alguma forma o meu conhecimento. Agora, os meus maiores sonhos ainda são mais de vida pessoal, realmente poder ter saúde e tranquilidade para poder curtir, quem sabe aí, o que a vida me reserva, porque realmente eu sou uma pessoa muito realizada, Ana, muito. Tem que ter saúde, porque está chegando aí o 5º e último amor, né? O grande amor da sua vida, como sua amiga disse. Definitivo.
E olha, eu estou me preparando, certo, viu? Que eu faço ginástica todo dia, eu me cuido. Eu estou me preparando. Tá certa, tá linda. O que a pandemia te ensinou? Porque eu estava pensando um dia, parece coisa de filme, né? Porque nunca passou pela nossa cabeça viver um momento desse. A gente já viu em filme. Filme já contou, né, histórias de vírus que paralisaram a população, deixaram as pessoas enclausuradas. E a gente sempre pensou que isso fosse ficção, e de repente acontece com a gente. E está chegando no 3º ano, né, gente? Parece que isso não vai acabar nunca. O que essa pandemia te ensinou? Você teve Covid, né? Muitas pessoas tiveram, eu convivi com muitas pessoas. E eu não tive, graças a Deus, mas também se tivesse tido, seria, né? Deus sabe o que faz na vida da gente, mas como é que foi isso para você? Que lições você tirou dessa época, desse tempo? Olha, eu acho que o mais importante, que não só eu, mas muita gente tirou, é o quanto você precisa valorizar, né, aquilo que você tem. Porque esse meu encontro aí, eu tenho uma filha, apenas uma filha, né, que hoje está com 29 anos, e a gente, cada uma no seu canto, ela estudando, eu trabalhando, e a pandemia nos uniu de uma forma maravilhosa. Então, estreitar o relacionamento com a minha filha foi muito bom, valorizar as coisas que não são possíveis de pagar, gente. Tem coisa, por exemplo, eu não senti falta de restaurante, eu não senti falta de sair, eu não senti falta de nada. O que foi importante para mim? Estar próximo da minha filha, os relacionamentos, isso sim eu senti falta. Então, o que eu aprendi nessa pandemia é que a gente tem que realmente valorizar aquilo que é importante. Eu perdi, eu era até uma pessoa até meio consumista. Não faz falta. Não faz falta. Eu trocava carro sempre. Para quê? Para que trocar carro? Para que comprar toda semana uma roupa diferente? Para que ter aquele monte de... Eu olhava aquilo, eu abria o meu armário e falava, o que é isso? Para que tantos gastos fúteis? Para tanta coisa fútil que a gente se dá importância? E aí, você passa por uma pandemia que você vê que a gente não controla a vida da gente. A gente não controla nada. Meu pai sempre falava assim, a gente faz plano, ele era um pouco exagerado, ele falava assim, a gente faz planos e Deus tira sarro. Deus brinca, Deus faz o que ele quer, ele tira, ele põe. Então, a gente tem que aprender realmente a viver o presente, isso é muito importante. Deu super medo quando eu tive o resultado, eu e minha filha tivemos resultado da Covid. Falei, peraí, eu faço parte desse número que estão falando na televisão, não sei quantas mil infecções, eu faço parte desse número, dessa estatística. Me deu um medo danado, mas ao mesmo tempo me fez perceber o quanto a gente tem que ser forte, saber se reinventar, porque a vida está super difícil, e valorizar cada dia e as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as nossas mães fofinhas. As nossas mães e nossas filhotas. E você ficou em casa, você não teve sintomas mais graves, assim? Fiquei, graças a Deus. Eu e a minha filha ficamos, porque eu tive que trabalhar, e no caso a rádio eu tive que trabalhar presencial, e lá todo mundo pegou, então a minha filha pegou. Foi na época do Fatioli, né? Vocês pegaram tudo na mesma época, o Fatioli, todo mundo você, pegou. No começo, Uns ficaram piores, outros ficaram bem, outros ficaram... Eu e minha filha, nós ficamos bem aqui, e ela sofreu um pouco demais, ficou um pouco mais apavorada, mas a hora que eu soube ali, eu falei, bom, vamos lá, vamos enfrentar, vamos ver o que acontece. E assim tem que ser, cada dia, sabe, você ter a noção de que você precisa fazer o seu melhor. E é assim que eu estou vivendo a vida, sabe? Eu acordo, eu faço a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. O que é fazer? Me cuidando, dando o meu melhor no meu trabalho, fazendo as coisas com disposição. Lógico, ganha menos, ganha mais, o dinheiro é importante? Lógico que é importante. Adoraria ter a vida já estruturada, mas também você tem que ter um propósito de vida. Se você não tiver um propósito, a vida não vale a pena, mas sempre pensando no dia a dia, que você é importante você curtir aquele dia. É um dia de cada vez, né? A gente esquece, a gente atropela muito, na juventude principalmente, né?
Tudo é muito Tem a vida pela imediato. frente. A gente quer. Agora, chega numa idade, você fala assim: um dia de cada vez. É. O estar vivo já é um presente, né? Porque a gente. E ainda mais nessa época que a gente perdeu tanta gente querida, tanta gente jovem, né? Foi Silvia, mesmo, foi mesmo. é assim, você faz também outros trabalhos como mestre de cerimônia, né? Você se vira nos 30, né? E isso é Sim. muito bom. Você tem outros projetos fora do jornalismo? Já pensou em escrever um livro? Já pensou em fazer alguma coisa diferente? Ou não? Eu já, mas você sabe que eu tenho um grande defeito. Não sei se é do meu signo, não sei o que é. Qual Mas é o assim, signo? Ariano, o Ariano é muito de inícios, é muito de começos, né? Gosta, adoro o começo de tudo. Depois? Mas assim, eu tenho uma certa dificuldade. Eu sou muito disciplinada com o meu físico, sou disciplinada com algumas coisas, com o meu trabalho. Mas quando é para mim, eu preciso trabalhar sob pressão. Quando me convidaram para fazer palestra, a primeira palestra que eu fiz, falei, palestra, ai meu Deus, será que as pessoas se interessam pela minha vida? Será que vão se interessar? E aí eu fui escrevendo, mas aquilo me dava, ai não. Porque quando a gente já viveu a história, a gente fala, será que isso é importante? Será que as pessoas vão gostar de ouvir? Porque a história é da gente, né? E aí é um exercício que eu fui fazendo, ele me deu assim 6 meses para eu preparar. Nas últimas 2 semanas eu sentei, porque eu preciso de pressão para trabalhar, né? Então esses projetos futuros, vai ser, eu sou mais do imediatismo, né? Do projeto para agora, por isso que não fala assim, tem alguma coisa para o futuro, não, é aquilo que eu te falei, eu estou vivendo o momento e tentando de alguma forma passar e deixar alguma coisa bacana. Projetos novos, eu fico sempre na esperança de que aconteça alguma coisa. E uma coisa que eu aprendi também, ela vem, no momento certo ela vem, você só precisa estar preparado. Você precisa estar preparado, porque as coisas vêm, o que é teu, a tua missão, você vê que eu contei do início, eu era dentista, minha missão na vida, que era fazer o que eu faço, a minha missão na vida... entrou uma chamada. A minha missão na vida, que é fazer o que eu faço, ela veio. Então, muitas vezes você está seguindo um curso, aí vem a pandemia, te leva para outro, né? Então, você tem que estar preparado, fazer a sua parte, que aí as coisas aparecem. Espero que tenha muita coisa ainda pela frente para mim, porque eu não quero ficar... Eu lembro que o Paulo Lopes fez uma entrevista comigo, você já viveu bastante, intensamente, agora você está na contemplação. Eu falei, não vem com essa história de contemplação, que eu não estou contemplando nada ainda não. Para ser velho tá você, eu não, né? Adoro o Paulo Lopes, acho ele uma figura. Você trabalha com educação, você não tem vontade de lecionar? Você nunca pensou nisso? Então, é uma vontade minha, sabia? De lecionar, tenho muita vontade. A minha chefa poderosa lá, dona do Objetivo, a Sandra Niessa, ela já falou, ela falou assim, Silvia, quando você quiser, se você quiser fazer, faça. A gente está pensando, viu, a Malu Mota, hoje inclusive a gente vai fazer uma palestra, enfim, a gente está tentando aos pouquinhos chegar nisso. Pode ser, de verdade. Eu falo que enquanto quiserem a Silvia Vinhas vai estar lá. Mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer, porque me deu muito prazer fazer media training, fiz para vários alunos, me deu muito prazer fazer palestra, eu gosto de compartilhar conhecimento, gostei, e acho que é como vai amadurecendo, né, Ana? Uma hora acontece. Quais são os hobbies da Silvia Vinhas? Não, a Silvia Vinhas ama série, se deixar eu fico o dia inteiro maratonando, eu adoro, e adoro fazer minha ginástica de manhã, hobby que eu gosto mesmo, para mim é um bom papo, sentar com os amigos, pode ser aonde for, entendeu? Pode ser num boteco, pode ser numa padaria comendo franguinho, aquele que roda lá que eu adoro, de cachorro que falam, né? Ou pode ser um restaurante maravilhoso, eu gosto do bom papo, eu gosto da alegria, de ficar perto de pessoas alegres. Agora, hobby mesmo, para mim, tem coisas que não pode faltar na minha vida. É um bom filme, que eu adoro cinema também, adoro cinema, estou sentindo falta. Eu preciso, Ana,
me conectar um pouco fora da minha realidade, às vezes. Isso que me descansa. Então, eu preciso descansar a minha mente. Assistir um bom filme, assistir série. Eu posso ficar sozinha na minha casa. Eu pego um bom vinho e fico ali, viajando para outro lugar, para o lugar onde está passando a série, onde está passando o filme. Outra coisa que me relaxa muito, que é uma coisa que eu faço toda semana, não é massagem estética, é massagem mesmo, aquelas massagens que você terapêutica. tem um cheirinho antes para ir para outro lugar, uma coisa mais aquela não é ficando quando faz a massagem, não. É realmente para me desconectar. Eu gosto muito de ficar perto da natureza. Eu tenho essa necessidade. Hoje, quando eu fui praticar exercício, a gente pratica aqui no parque, eu sinto falta, gosto dos meus bichos, sou fissurada pelos meus cachorros, e sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa muito simples, então os meus hobbies são mais simples também. A vida profissional te deu muitos amigos? Deu muitos amigos, mas eu acho muitos conhecidos, falar bem a verdade, muitos conhecidos. Eu fiquei muito feliz depois que eu saí da Band e dei uma afastada e não estou tanto no esporte, agora por conta da rádio, quando eu telefono para alguém, a pessoa me atende muito rápido e muito feliz. Então, aquele momento que eu passei na vida da pessoa deixou boas recordações, né? Então, a minha rejeição é pouca, se eu tenho alguma rejeição com alguém. Então, quando eu ligo, as pessoas gostam de estar perto de mim, mas amigos de convivência diária, de eu falar todos os dias, eu tenho poucos. Tem a Hortência, que é minha irmã, né? Todo mundo conhece. Eu quero muito entrevistar a Hortência, muito, muito. Se ela me der essa honra, eu vou ficar muito feliz. Vou até a Hortência, tentar isso. Ela tem um contrato aí com a Rede Globo, mas aí é só, né? Porque ela está super feliz aí fazendo esses trabalhos todos. É uma pessoa que, mesmo sendo um ícone do basquete, se reinventa todo dia. Eu acho o máximo. Também. Eu acho o máximo o histórico da Hortência, né? E ela tem uma coisa de autenticidade. Ela é uma guerreira. Ela é o que ela é. E ela não está nem aí para lá. É muito parecida com a gente, assim, com você. A gente, importa o que a gente é, né? Importa o que a gente faz pra gente. Se você não está contente, você não gosta de mim, sinto muito, né? Aquela coisa de... Nosso tempo está chegando ao fim, o papo foi super gostoso. Ela é mais que a gente. Ela é mais que a gente. Ela é mais cara de pau que a gente. Eu também adorei. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que uma mensagem de otimismo, de esperança, né? Eu acho que o que a gente tem que ter nesse momento é a esperança, né? De dias melhores, de retomar a nossa vida normal. Então, aí o tempo é seu, o nosso tempo final é seu. Você falou uma coisa que é importante, né? Esperança. Porque, gente, se a gente sem esperança, a gente não é ninguém. Não é ninguém. Então, você vê, a gente falou de tantas coisas aqui, né? O que eu quero para o futuro. Imagina quantas pessoas nessa pandemia que não ficaram inseguras, não conseguiram dormir bem à noite. O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser agora, né? Cheio de inseguranças para o futuro. Então, eu acho que a grande mensagem que fica é esse aprendizado que o mundo teve nessa pandemia, a importância da gente estar com quem a gente gosta de verdade, com pessoas que aceitam a gente do jeito que a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, estar próximo de gente para cima, colocar aquela corrente, aquela blindagem de alegria em volta da gente, não deixar ninguém tirar a nossa paz, E, se possível, né, fazer o que gosta, procurar alguma coisa que goste. Tanta gente que estava num emprego ruim ou não gostava e veio a pandemia e falou, puxa vida, acho que agora eu vou fazer o que eu gosto, e está se descobrindo. Então essa é a essência da vida, a gente tem que ter um propósito de vida que nos faça bem, que nos faça feliz e que nos faça melhor a cada dia. Adorei fazer essa apresentação aqui, viu? E você falou isso da gente reinventar, eu aprendi a cozinhar, eu odiava a cozinha. Vendo? Hoje eu faço uma moqueca de camarão com lula que ninguém faz igual. Mas assim. Olha, você não foi pro sofisticado. Eu já te convidei para vir aqui, mas não convido mais porque você nunca vem, né? Você tem eu vou, juro uma agenda muito
muito atribulada. Não fala isso, agora eu vou sim, pode deixar, que agora já está todo mundo saindo, eu estava preocupada, realmente não estava saindo muito. Claro, claro. Agora eu comecei assim, de verdade, agora eu comecei a sair. A próxima pode contar comigo, tá bom? Eu vou esperar, viu? Com o maior prazer do mundo, você sabe que eu te adoro, te admiro, né? Eu sou a fã, né, da mulher e da profissional. Então, muito obrigada, muito sucesso. Então, acompanhem a Silvia Vinhas, Opinião Livre, Mulheres na Tri, é isso? Eu acho que é Mulheres na Tri. Duas na Tri. Duas na Tri. Notícias Opinião em Livre, Foco. Notícias em Foco e na Rádio Capital. Então, a Silvia Na Rádio Vinhas Capital, aí, das 7 às 8 da noite. todos os dias, segunda a sexta. Segunda a sexta. Já voltou presencial ou não? Você está fazendo em casa ainda? Não, a rádio vai todo dia. Vai todo dia? Ah, eu adoro. Um dia eu vou lá te ver. Aliás, aí agora é o contrário, você tem que me visitar lá na rádio. Vou sim, com o maior prazer do mundo. Gente, um grande beijo para todo mundo. Na semana que vem, a gente está de volta com mais uma entrevista interessante aí para vocês. Um grande beijo e até lá. Tchau. Tchau.